Mas o foco deste livro dos Salmos não é adoração a Deus, tanto que nas sinagogas, por exemplo, né, isso é no judaísmo, quanto também nas igrejas do cristianismo. Salmos não é usado no louvor, né? Então, por exemplo, o foco desse livro não é só o louvor, só a adoração, isso tanto para o judaísmo como para o cristianismo, pastor Marcos. Amém, Diácono Aldo, pastor Misael, todos que nos acompanham aqui essa noite, paz seja convosco. Realmente é um desafio para nós, né, compreender corretamente o que são os salmos, né? Mas eu acredito que a resposta possa estar na própria Escritura. Como que a igreja dos apóstolos, ela olhava para os salmos, né? O pastor Misael, ele já citou aí uma passagem, uma fala do Senhor Jesus, né, em que ele mesmo instrui os discípulos a olharem com outros olhos, não somente para este livro, como também para a chamada Torá, os primeiros 5 livros de Moisés e os profetas, né? Porque ele veio para cumprir o que se dizia dele nesses livros e também, como ele mesmo diz, para levar a lei de Deus à perfeição. Veja, não é que ela era imperfeita. E aí o próprio Salmo vai declarar no 119 que a lei de Deus é perfeita. Mas o seu cumprimento até Cristo não podia ser perfeito porque era preciso que Cristo padecesse, fizesse o sacrifício supremo, né? E dessa forma não houvesse mais sacrifícios que eram feitos com animais, e o Espírito Santo fosse derramado sobre toda a carne, para que dessa forma a lei de Deus pudesse ser cumprida nos seus requisitos, queridos. Então vocês vejam, né, quando Jesus ele fala, né, tudo que de mim está escrito, ele dá uma atenção especial para os salmos. E vejam a surpresa, quando nós vamos lá em Atos, no capítulo 2, veja que aquele começo ali para a igreja é importante após o derramamento do Espírito Santo no Shavuot ou Pentecostes, porque eles vão fundamentar a defesa deles para os judeus de que Jesus Cristo, né, ele era o Messias prometido. E eles citam então 9 vezes, do capítulo 2 ao capítulo 4, eles citam 9 vezes trechos do Tanakh, que são as escrituras hebraicas. Sendo que dessas 9, é de se esperar que ele citasse os profetas. Não, 6 delas, eles citam os salmos. Eles citam os salmos como profecias que garantem que Jesus era o prometido Messias. Se nós formos para um livro altamente profético do chamado Novo Testamento, a Carta aos Hebreus, você vê que ele procura mostrar como os sacrifícios prenunciavam, na verdade, era um tipo, e eles apontavam para Jesus como seu cumprimento. Mas, de 30 a 35 citações diretas que Hebreus faz das escrituras hebraicas, o livro que ele mais cita, 14 vezes, são os Salmos. Então, Salmos é o livro mais citado pelo autor de Hebreus. Então, veja, nós estamos acostumados, né, a falar da Torá, a falar dos profetas, falar que eles são fundamentais, e eles são mesmo para a nossa fé, mas os Salmos não são apenas um livro de louvor. Nós temos que entender, isso faz parte, o que significa adoração na Bíblia. Nós estamos acostumados a tratar a adoração como se fosse simplesmente música, canções. E adoração é muito mais do que isso. No contexto bíblico, adorar é você ter uma atitude, a atitude de se prostrar. A palavra original, tanto no hebraico quanto no grego, mostra a pessoa ajoelhada, segurando as mãos do rei, beijando as mãos do rei. Adoração é então você entregar a sua vida. Adoração é você servir. Um dos pontos do serviço é o culto, né? Assim como eram os sacrifícios no passado, é o culto hoje com o nosso sacrifício vivo. Mas adoração pressupõe atitude, pressupõe obediência. Então, queridos,
Quando nós falamos nos Salmos como um livro de adoração, nós temos que entender isto. Ele nos leva a uma obediência. E uma obediência por quê? Porque ele profetiza muitos acontecimentos que ainda haviam de vir. Então, é verdade, nós louvamos com ele, nós oramos ele, mas quando nós o fazemos, nós temos que ter a consciência que nós estamos também declarando, profetizando a palavra de Deus. Isso é bem diferente do que fazem algumas pessoas que abrem o Salmo 91 e deixam ali aberta a Bíblia como se fosse um amuleto, algo místico, né? O pessoal não faz isso, os mais antigos, né? Colocam num pedestal, colocam na estante em casa, deixa aberto, e aí o objeto mais empoeirado da casa normalmente são as páginas bíblicas do Salmo 90 a 91. Né? Esses dois salmos são os mais empoeirados porque eles deixam aberto nesses salmos, alguns deixam no 23, né? Mas não é esse o propósito, não é místico. Veja que até Satanás citou, né, os salmos. Mas apesar de não ser místico, ele traz o propósito, o projeto de Deus para as nossas vidas, para as vidas do seu povo, para o futuro do mundo. Então veja, ele é muito poderoso, né? Quando nós declaramos os planos, os propósitos de Deus. Então quando deixa de ser místico e passa a ser realmente algo que precisa ser vivido pela fé, os Salmos são um livro poderoso. E quando eles são revelados, você descobre o que está escrito ali. Não há como não ser edificado, não há como não ser transformado. Então não olhe para eles apenas como um livro assim, sobrou, né? Um livro que está lá, mas não é tão importante. Tem coisa muito mais importante. Não, os Salmos são fundamentais, queridos. Jesus mostra isso, os discípulos mostram isso, né? E as revelações contidas neles mostram isso.